Assim diz a palavra do Senhor. A luz é doce e ver o sol é agradável. Portanto, se o homem viver muitos anos, alegre-se em todos eles. Porém, lembre-se dos dias de trevas, porque serão muitos. Tudo o que está para acontecer é ilusão. Jovem, alegra-te na tua mocidade e anima o teu coração nos dias da tua mocidade. Segue pelos caminhos do teu coração e pelo desejo dos teus olhos. Porém, sabe que Deus te trará juízo por todas essas coisas. Afasta a angústia do teu coração e remove o sofrimento do corpo, porque a mocidade e o vigor da vida são transitórios, ou cabelos negros são transitórios em algumas versões. Título da mensagem essa manhã: não desperdice sua juventude. Título da mensagem essa manhã é: não desperdice a sua juventude. Não se enganem, Eclesiastes é um livro melancólico. Se ele fosse um filme, seria um drama. Por quê? Porque, ao contrário de outros grandes homens de Deus registrados na Sagrada Escritura, Salomão é alguém que atinge a velhice com muito a se arrepender. Ele traz muitos arrependimentos na sua bagagem para a velhice. É alguém que atinge a velhice com muito a se arrepender. Afinal de contas, são décadas na idolatria, são décadas na prostituição, são décadas longe de Deus. E é nesse contexto que ele vive a terceira idade, o reflexo de uma criatura amarga, ranzinza, sem amor e solitária. Esse é Salomão. Esse é o autor que nós estamos lendo aqui nesses 11 capítulos. Existem duas máximas no que se refere à terceira idade. A primeira: não existe nada mais feio do que um idoso impiedoso. Não existe nada mais feio do que um idoso impiedoso. E a outra: não existe nada mais belo do que um idoso piedoso. Não existe nada mais belo do que um idoso piedoso, exemplar, santo, rico em boas obras. Sendo que esse último, o idoso piedoso, só se consegue atingir esse padrão, só se consegue ser quando se cria um padrão de santidade na juventude. Quando se cria uma caminhada com Deus na juventude. É impossível, é improvável pelo menos, chegar ao ancianato sem uma caminhada cristã perseverante na juventude. O padrão de santidade e pureza com Deus na juventude te ajudam a chegar na terceira idade de maneira mais piedosa. Essa mensagem ela tem o objetivo de te persuadir a não desperdiçar a sua juventude sob o domínio das trevas, debaixo do controle das trevas. O verso de número 7 já tem muito a nos dizer. A luz é doce e ver o sol é agradável. Olha, eu acho que muitos de vocês não perceberam o que está escrito aqui. A luz é doce e ver o sol é agradável. Ele trocou os adjetivos dos respectivos substantivos. Ou seja, a luz é doce, deveria ser a luz é agradável. Mas ele disse que a luz é doce. A luz tem gosto. A luz é gostosa de se digerir. Em outras palavras, se possível fosse sentir o gosto da luz, ela seria doce como o chocolate. É o que Salomão está dizendo. E ver o sol, em contrapartida, a parte B do verso 7, é prazeroso. O ato de ver,
de poder levantar todos os dias e receber a luz, dá prazer, é gostoso, é bom. Não desperdice a sua juventude. Seja grato a Deus. Seja grato a Deus por poder ver. Seja grato a Deus por poder sentir. Seja grato a Deus por poder provar das obras da criação. Quem é grato na juventude não chega ranzinza à terceira idade. Quem tem prazer na presença e nas obras de Deus quando jovem, adentra a vida anciã, adentra a terceira idade de forma mais piedosa. Seja grato pelo seu trabalho. Seja grato pelo dinheiro que você recebe, se pouco, se muito. Seja grato pelo seu salário. Seja grato pelos seus amigos que caminham com você. Seja grato pela vida do seu cônjuge. E jamais deseje alguém melhor, até porque alguém melhor não existe. Foi ele, foi ela quem Deus fez para você. O ponto principal do verso 7 é que quem é grato não desperdiça sua juventude. É que quem é grato é rico de bons sentimentos e boas feições para com Deus. Quem é grato não joga fora aquilo que Deus te deu para administrar. Essa é a figura da pessoa grata, que é melhor explicada em uma conversa de pai e filho. Sabe aquelas conversas de pai e filho no carro? Eu estou louco para chegar a isso. Meu filho está começando a dialogar agora. Mas eu quero te contar uma história de um pai e filho. O pai dirigindo e o filho pergunta: pai, o que é gratidão? O que é gratidão? E o pai dirigindo, respira, reflete e fala: filho, eu vou te responder o que é gratidão de duas formas. Igual uma pilha, lado positivo e lado negativo. O lado negativo sobre o que é gratidão é que gratidão é não ficar triste por aquilo que não se tem. Gratidão é não ficar triste por aquilo que não se tem. E o lado positivo seria ser feliz com Deus. O lado positivo é ser feliz com Deus. Negativo, não ficar triste com o que não se tem. Positivo, ser feliz com Deus. Seja grato. Se o homem viver muitos anos, olha o que diz o verso de número 8. Se o homem viver muitos anos, alegre-se em todos eles. Irmãos, a vida é um grande presente de Deus. E se Ele te deu o dom da longevidade, se você foi abençoado com esse dom, seja alegre por tê-lo recebido e desfrute da vida que Deus te deu com intensidade. Quando Salomão fala sobre esses dias de luz, ele está se referindo a saber aproveitá-los diante de Deus, a caminhar junto com Deus e desfrutar de tudo aquilo que Ele te proporciona. E em contrapartida, quando Salomão se refere a dias de trevas, ele está se referindo à velhice. Ele está se referindo ao ancianato. Parte B do verso de número 8. Porém, lembre-se dos dias de trevas. Por que eu devo me lembrar dos dias de trevas? Porque serão muitos. Serão muitos. Na juventude, o sábio está nos incentivando a nos lembrar dos dias de trevas, a nos lembrar que um dia nós seremos idosos, que nós seremos já velhos, todos nós aqui. Isso é no mínimo interessante. Vocês querem refletir comigo sobre algo um minutinho? Reflitam comigo sobre algo um minuto. Para pensar. Salomão está dizendo que os dias de trevas, os dias como ancião, como anciã,
serão muitos. Não é isso que ele disse? Mas a terceira idade começa aos 60 anos. E ela vai até meados mais ou menos de uns 90 anos. Como que a velhice tem mais dias do que os dias da nossa juventude, que vai do 0 até os 60? Não é estranho esse raciocínio? Eu sei que eu estou trazendo para a modernidade, mas é no mínimo estranho esse raciocínio. Salomão, os dias como ancião não são tão muitos assim. Por que ele está dizendo isso? Obviamente, a juventude é muito maior. E os dias de luz são maiores que os dias de trevas. Mas o autor, ele não está sendo matemático aqui. Ele está sendo poético. Aí é que está a diferença. Ele quer falar com as suas feições. Ele quer falar com as suas percepções, com os seus sentimentos. E do ponto de vista humano, os dias como jovem passam mais rápido do que os dias como ancião. A juventude passa como um raio e a velhice corre tão rápido quanto um caracol. Sim, de vez em quando os números mentem. Mentem. Quando se trata de impressões humanas, os números geralmente mentem. Lembro de uma passagem que se encontra em João, capítulo 21, verso de número 18. Pedro, depois de um ataque de teimosia, negou Jesus Cristo 3 vezes, é restaurado pelo Mestre. Jesus chega até ele e diz assim: Pedro, você é jovem, você se veste, vai para onde vai. Mas vai chegar um dia em que você será vestido e as pessoas vão te levar para onde você não quer ir. Se referindo à velhice de Pedro. Dizendo que quando ele for idoso, as pessoas vão vesti-lo e levá-lo para o seu martírio, para ser morto por amor a Cristo. É isso que ele disse para Pedro. Bom, Pedro piscou, acordou e ele já estava velho. Quando ele se deu por si, já chegou a hora de ser vestido e ser levado para o seu martírio. E dentro dessa análise, você precisa considerar a velhice. Você precisa entender que os seus dias como ancião vão passar vagarosamente. E não necessariamente, mas há a possibilidade de serem bem sofridos, bem sofríveis. O que eu percebo aqui? Lembre-se dos dias de trevas. Não desperdice a sua juventude. Ser jovem é ter a oportunidade de criar o padrão de piedade para a velhice. Ser jovem é ter a oportunidade de criar o padrão de piedade para a velhice. É por isso que uma mulher sente nojo quando ela está na fila de um banco e chega um velhinho e começa a falar besteira para ela. Sabe por que esse velhinho fala besteira? Porque ele não administrou bem a sua conduta na juventude. Ele não lidou com aquele comportamento quando velho. E ele levou toda aquela carga perversa de luxúria para a terceira idade. Foi um impulso não controlado quando jovem. Ninguém espera uma postura dessa de um idoso. Do idoso, seja homem ou mulher, se espera inocência, carinho e sabedoria. É o que a sociedade espera, em geral, dos idosos. É o que a sociedade espera, em geral, da pessoa idosa. Um amigo meu chegou para mim uma vez e disse assim: Ivan, eu sou jovem, eu vou usar o meu corpo como eu quiser. Eu vou me entregar, porque quando eu for velho, eu não vou poder usar o meu corpo mais para a luxúria.
O que não contaram para ele é que esse tipo de conduta não termina quando você atinge a velhice. Esse impulso não termina com a velhice. A verdade é óbvia. Estrague sua mente com pornografia e não conseguirá se livrar desses pensamentos na velhice. Estrague o seu coração com a mentira e essa será a sua inseparável bengala quando for velho. Estrague a sua boca com o ódio e esse será o duro alimento que terá de comer quando precisar de dentadura. Estrague o seu dinheiro com jogatina, vícios e vaidade, e essa será a sua aposentadoria. Todo comportamento que você tem hoje, todo comportamento, você vai carregar quando for velho. Você está criando um padrão. Não se engane, você está criando um padrão. E o contrário também é verdadeiro. Cultive diálogo em seu casamento e você terá uma amizade verdadeira para a vida inteira. Cultive uma graciosa rotina de oração e leitura bíblica e não se sentirá tão sozinho quando não receber visitas. Cultive boas obras e a pregação da palavra e será exemplo para os mais jovens. Você está criando um padrão, seja para o bem, seja para o mal. Quem você quer ser quando envelhecer? A gente tem que fazer essa pergunta. E a mais difícil: quem você está se tornando? Quem você está se tornando? A cada dia eu decido quem eu estou me tornando. Olha como ele segue o verso de número 8. Lembre-se dos dias de trevas, considere, porque tudo que está para acontecer é ilusão. Tudo que acontece na juventude é ilusão. Eu estou ganhando muito dinheiro, é ilusão. Ah, tal pessoa está afim de mim, é ilusão. Hoje não está, hoje está, amanhã não está. Ah, vou dar um golpe na praça e vou enganar todo mundo, é ilusão. Uma hora vão te descobrir. Tudo é ilusão. Um jovem sábio não se ilude. Um jovem sábio não se ilude com esses fenômenos transitórios da vida. Verso de número 9. Jovem, alegra-te na tua mocidade e anima o teu coração nos dias da tua mocidade. Alegre-se. Você é jovem? Alegre-se. Desfrute. Fique feliz. Segue pelos caminhos do teu coração e pelo desejo dos teus olhos. É o que está escrito no verso de número 9. Seguir o coração e o desejo dos olhos. Nem parece conselho da Bíblia, né? Mas é. Porque geralmente na Bíblia a gente escuta o contrário. Mas está aqui, eu estou com a minha Bíblia aberta, você também está contemplando com os seus próprios olhos. Deus manda você seguir o seu coração e pelo desejo dos teus olhos. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que se você quiser empreender, vai empreender. Se você quer viajar ao mundo, vai viajar ao mundo. Se você quer casar com o bonitão que teme a Deus, ou com a bonitona que teme a Deus, casa com o bonitão que teme a Deus, com a bonitona que teme a Deus, vírgula, teme a Deus. Porque a maior beleza está dentro. Você quer comer na melhor cozinha francesa? Coma, prove, é bom. Você quer morar no interior, criar seu filho em uma cidade mais calma? Vá para o interior, cria o seu filho em um lugar mais calmo, é digno, é bom. Mas não se esqueça de como o verso continua.
Porém, saiba que Deus te trará juízo por todas estas coisas. Sobre o que exatamente Deus te trará juízo? Isso é uma pergunta, no mínimo, interessante. Seus sonhos, seus desejos. Deus vai te trazer juízo sobre essas coisas. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que se você decidiu comprar uma casa própria, Deus vai olhar do céu e vai dizer: não gostei. Não gostei do modelo, não gostei do formato do terreno, não aprovo, vou condenar. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Não é o sonho em si. Ele te trará juízo por todas essas coisas. Isso tem um significado mais profundo. Não é que ele aprova ou desaprova os seus sonhos. Ele vai verificar se os seus sonhos são a sua felicidade. Ele vai verificar se as suas realizações são o seu motivo de orgulho. Ele vai perceber se as suas muitas atividades estão roubando o seu tempo com Ele. É nesse sentido. Eu dava esse exemplo quando eu era neopentecostal, mas eu acho que cai bem. A gente ora a Deus para que abra a porta, a gente ora a Deus para que abra a porta, aí Deus vai lá, abre a porta e a gente passa a adorar a porta, em vez de adorar a Deus. Acho que cai bem esse exemplo aqui. A juventude é o tempo e espaço ideal para realizar todos os seus sonhos, para realizar todos os seus desejos. Tome cuidado para que eles não se transformem no seu Deus, porque sobre estas coisas Deus te trará juízo. Eu conheço inúmeros idosos que se lamentam de chegarem à idade avançada e de não terem realizado, e de não terem vivido. Eles se lamentam pelas más escolhas que eles fizeram no passado. O legado para os nossos netos não pode ser, abre aspas, eu sou frustrado porque eu não realizei na vida, fecha aspas. Não pode ser esse o legado para os nossos netos. O nosso legado para os nossos netos tem de ser: eu sou feliz porque eu vivi para Deus. Eu sou feliz porque eu sei como eu vivi para o Senhor e ninguém pode tirar isso de mim. Esse é o legado da nossa velhice. Não está nas nossas realizações, apesar de poder termos realizado muito. Não está nos nossos sonhos, apesar de termos conquistado os nossos sonhos, mas em ter vivido para Deus. É sobre isso que eu gostaria de ler essa manhã. Tem uma banda que eu gosto, chamada Resgate, é uma banda de rock evangélica. E ela tem uma letra interessante, que diz assim: lembrar do Criador desde a mocidade, viver sob o dom do amor pela eternidade. Lembrar do Criador desde a mocidade, viver sob o dom do amor para a eternidade. Essa música se chama História. Ela tem uma letra muito bonita que fala sobre isso que nós estamos lendo. Você pode ouvir em casa depois. Entregue o melhor momento da sua vida para Deus. A juventude é o ápice da sua vida. É o seu melhor momento. Entregue esse período inteiro para Deus, para que Ele faça o que quiser com você. Não desperdice, não estrague a sua juventude. Cada vez que eu vejo um adolescente morrer de overdose, eu trabalho com adolescentes, eu já vi alguns morrerem de overdose. Isso arrebenta o meu coração, porque eu sei que Deus não projetou esse período da vida para ser assim. Porque eu sei que essa não é a vontade de Deus. O ápice da energia, a lucidez de mente, o ápice do nosso corpo deveria ser entregue para Deus
e não para as drogas, e não para os vícios, e não para a carne. Eu aprendo algo no verso de número 10. Afaste a angústia do teu coração e remove o sofrimento do seu corpo, porque a mocidade e o vigor da vida são transitórios. A última lição essa manhã. Não desperdice a sua juventude. Pare de sofrer. Não desperdice a sua juventude. Pare de sofrer. O sofrimento, em muitos aspectos, é também uma escolha. Você percebeu os verbos que estão aqui no verso de número 10? Afastar e remover. É o que nós devemos fazer para parar de sofrer. Ué, pastor, mas é simples assim? Em muitos aspectos, assim. Eu tenho alguns exemplos para você. Afasta a angústia das más escolhas de terceiros. Às vezes a gente sofre por aquilo que o outro fez e quis fazer. É uma escolha dele. Não tem nada a ver com as suas escolhas e com a sua trajetória. Nós não controlamos a vida de ninguém. Afasta a angústia das más escolhas de terceiros. Remove a ansiedade da sua mente. Remove. Para de se preocupar. Deus te deu esse poder pelo Santo Espírito. Jesus Cristo disse: não andeis ansiosos. Nós podemos parar de nos preocupar com amanhã. Afastar as preocupações daquilo que nem aconteceu ainda. Nós temos esse poder dentro de nós. Remova as pessoas que te menosprezam. Remova as amizades tóxicas. Remova da sua vida as pessoas que só querem o seu mal. Sabe por quê? Isso eu quero que você entenda. Porque quando você chegar à velhice e fechar os teus olhos, você vai se lembrar de nomes, de pessoas que te fizeram sofrer. Você vai lembrar das ansiedades que você passou sem necessidade. Você vai se lembrar de todo o sofrimento que você podia ter poupado, mas não fez. Porque não teve coragem o suficiente de olhar para dentro de si e dizer: eu confio na soberania do meu Deus. Porque a velhice, não necessariamente, mas pode ser fardo. A velhice não necessariamente, mas pode ser fardo. A juventude jamais. A juventude jamais. Aproveite seus poucos dias de juventude. É o que o ancião Salomão está dizendo. A velhice já é um período tão pesado, tantos remédios para tomar, o corpo já não responde mais, a mente às vezes divaga. A juventude não. Vocês estão no ápice da energia. Vivam todos esses dias diante de Deus. Não aumente os fardos da sua vida na juventude. É simplesmente desnecessário. No capítulo de número 12, a gente vai perceber que Salomão ele se arrependeu de muito daquilo que ele fez na sua juventude. Se arrependeu da sua idolatria, se arrependeu de ter jogado o seu corpo para as mais diversas mulheres. Ele se arrependeu de não ter vivido para Deus como deveria na sua juventude. Pedro corrigiu a sua rota quando jovem ainda. Diferente de Salomão, que foi se arrepender na velhice, Pedro se arrependeu logo na juventude. Apesar de ter negado Jesus Cristo 3 vezes,
Quando ele soube que o mestre estava na praia, ele se vestiu, se lançou no mar e foi até ele, e se colocou aos pés dele, e se arrependeu de todo o mal que ele havia feito contra o seu Senhor. Logo na sua juventude ele corrigiu sua rota e se arrependeu. E mais tarde, quando ficou velho, ao invés de se vestir para ver o mestre, ele foi vestido para ver o mestre. Foi levado para o seu martírio por outra pessoa. Se cumpriu as palavras de Jesus. E eu quero que você entenda que o que possibilitou Pedro ser vestido para encontrar com Jesus nos céus foi o fato de que ele se vestiu na juventude para encontrar com o mestre à beira da praia. O que eu desejo para todos vocês é que vocês possam chegar à terceira idade e dizer como um certo apóstolo disse uma vez: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Fique de pé, vamos orar.